Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus. Capítulo 25. Tratando-se de uma manhã de estudo, a santificação da igreja, a pureza, e obviamente uma grande maioria é obreiro e outros envolvidos com a obra. Eu quero tomar este texto, versículos 1 e 2. É um texto que os irmãos sabem de qual é salteado. O texto diz o seguinte, Mateus 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando os seus lampiões, ou as suas lamparinas, ou candeias, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas ou loucas. Torna os vossos assentos. Queridos, mais uma vez agradeço o carinho, a receptividade na pessoa do pastor Hebron, sua família, e o cuidado dos irmãos, pastor Denis, presbítero Davi, todos os irmãos envolvidos, têm me tratado de forma excepcional. Muito obrigado. Queridos, nesta manhã, quero falar acerca de alguns pormenores que a Bíblia e o contexto cultural nos ensinam. E a responsabilidade imposta sobre os escolhidos. Para entendermos o capítulo 25, é quase que impossível entendê-lo sem a cultura da época. Se os irmãos observarem o capítulo 23, vejam que a partir daqui e do contexto, Jesus já estava altamente conhecido e odiado pela parte que deveria amá-lo mais, que era a parte sacerdotal. Se os irmãos observarem, vejam como começa o capítulo 23. É muito interessante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Veja que há uma distinção entre discípulos e multidão. Há distinto. Então veja que o discurso do capítulo 23 é muito duro. Jesus disse que naquele discurso eles têm autoridade, relacionando-se com os escribas e fariseus, de ensinar a lei de Moisés. Tudo quanto ele vos ensinar, obedeçam, mas não façam o que eles fazem. Olha como isso é grave. Por quê? Porque para ser sacerdote, para ser obreiro, para estar envolvido na obra de Deus, havia um chamado específico.
eram os levitas, coatitas, meraritas. Ninguém podia ser sacerdote, na nossa linguagem, ou ser um obreiro, ou ser um líder, para cuidar, ensinar a Israel, a não ser este povo. Era tão sério que as outras tribos, as 11, tinham que trabalhar para sustentar a eles, para que eles não fizessem outra tarefa a não ser se envolver com o espiritual, para que o todo se tornasse santo. Mas com o advento do silêncio, aquele período intestamentário depois de Malaquias, se já havia erros, a coisa piorou. Com o advento dos gregos, e os irmãos vão de convir que a volta do cativeiro, Israel voltou sem rei, a monarquia foi interrompida e quem liderava eram os sacerdotes. Então, no período intestamentário, os gregos impregnaram a cultura pós-moderna e ofereciam até subsídios, incentivos financeiros para que eles aceitassem a cultura grega. E os romanos politizaram. Com o poder político vieram as propinas. Só para os irmãos terem uma pálida ideia. O templo em Jerusalém se tornou o centro financeiro, o banco central da região. Todas as ofertas, qualquer trabalho do sacrifício que o povo vinha fazer, por isso que Jesus arrebenta com tudo, havia taxas abusivas e o sacerdote tinha uma taxa específica em cima do que vendesse. Segundo século, salvo engano, antes de Cristo. Então eclode os grupos partidários e o pior, compostos de sacerdotes. Os saduceus, ou saduceus, era o grupo da elite, os mais ricos, os mais influentes. Não era qualquer pessoa que fazia parte dos saduceus. Os saduceus. Tinha que ter influência, tinha que ter articulação política e dinheiro. E eram eles responsáveis pelos cultos, pelo templo. Era neste grupo que participava, fazia parte o sumo sacerdote, a autoridade máxima da religião. Eles só acreditavam no que estava escrito, por isso que eles não acreditavam em ressurreição. Eles só acreditavam, só propagavam, só visualizavam a lei. Aí vem os fariseus, que não concordavam com só a lei escrita e traduziram, por meio dos escribas, a lei oral. Em termos de comportamentos, de condutas. E o termo já quer dizer santos, separados. Então vejam que eram estas pessoas, esses homens, chamados para cuidar da santidade de Israel. Eles eram tão tremendos que é uma manhã de estudo, leiam por favor, só para você ter uma ideia. O que Jesus falou. Acerca dessa dureza que Jesus critica,
Mateus 23, versículo 15, o que é que diz? Olha o que Jesus diz no discurso. Mateus 23, 15. Quem lê, por favor? O que Jesus estava dizendo, criticando-os no discurso? Que eles cruzavam mares, terras, para convencer alguém a vir para a sua religião. E quando aquelas pessoas se tornavam fariseus, Jesus disse que eles faziam aquelas pessoas serem mais filhos do inferno do que eles mesmos. Os fariseus era a mais severa seita. Atos 26, por favor, versículo 5. Olha um personagem que nós nos pautamos. Os fariseus convenceram-o a ser membro desta seita. Atos 26 e 5, Paulo expressa dizendo o quê? Está ali na tela. Pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem pode dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo, antes da conversão, era fariseu. Então, havia outros essênios. Os essênios pregavam que a santificação, a salvação, era obster-se dos prazeres da vida, da luxuosidade, e viviam afastados dos grandes centros. Os herodianos era outro grupo composto de sacerdotes e adeptos. Era o político que interligava o interesse de Roma ao centro religioso. Mas o que mais entra em evidência no ministério de Cristo? Os fariseus e os escribas. Veja que o embate era mais contra eles, porque os escribas eram os mestres. Homens que debruçavam-se na lei de Moisés, com o intuito de interpretar para o povo e ensiná-los. Mestres, como Chamar, como Gamaliel, eram tão sérios que, segundo o Talmidim, discípulo, ou Talmidins, discípulos, eles já avisavam quando, na cultura, um jovem judeu, a partir de 12 anos, vinha o Bar Mitzvah, e ele podia frequentar as reuniões solenes, se tornava adulto nesse contexto, e passava pela sabatina diante desses mestres. E quando eles tinham aptidão, cada mestre pegava o seu grupo para fazer o quê? Discípulo, para futuramente ensiná-los e continuar com a tese de cada um. Então, no contexto, esses jovens já se tornavam elite do fariseísmo, do judaísmo. Então, eram homens capacitados, chamados por Deus lá no Êxodo, para o espiritual, para manter Israel santo. Veja que só um homem tinha o direito de uma vez por ano entrar. E quem era ele? O sumo sacerdote, levita. Aí Jesus vem
E reclama por quê? Porque eles colocavam, por exemplo, vou tentar traduzir, eu sou meio leigo, é piano, não é isso? Colocava um piano desse na costa do tecladista para ele carregar. Não é fácil. E eles não tinham coragem nem de, com um dedo, ajudá-lo. Dentro dos ensinos. Eles colocavam um fardo pesado demais, um cargo, eles cobravam demais do povo, e eles não estavam nem aí, e nem eles faziam o que exigia do povo. Aí Jesus não recrimina o ensino. Jesus diz, eles têm autoridade, foram chamados para isso, para ensinar, obedeçam, mas o que eles fazem, não façam. Veja que Jesus vai criticando. Ai de vós, fariseus e escribas. O discurso do capítulo 23 é muito duro. E aqui Jesus também já tinha os seus discípulos. Veja que os discípulos diziam, mestre, era cultural. Porque Jesus os escolheu para os ensinar. Para posteriormente continuar com os seus ensinos. O Talmidim ensina que isto era uma responsabilidade tamanha dos escolhidos, que quando eles eram escolhidos para seguir o mestre, a vida deles já não tinha mais valor para eles. A distância que eles podiam se distanciar do seu mestre eram mais ou menos 3 passos. Aonde o mestre entrava, eles tinham que entrar. Para aprender, não só pela voz, mas o comportamento. Conta-se a história que o teólogo Agostinho, no seu seminário, um grupo de seminaristas aos seus pés, estudaram, aprenderam, e quando estava no ápice, Agostinho disse a eles, prepare o sermão. E daqui vou usar um exemplo que falha a memória, 3 dias, nós vamos à cidade fazer uma ministração. E muitos seminaristas não dormiam aqueles dias estudando, preparando o sermão. Quando chegou o dia, Agostinho pegou-os e levou-os para a cidade. Cada um ansioso, quando será a minha oportunidade? Diante do meu mestre. E entraram na cidade, cruzaram a cidade. Não teve um ponto de parada para a pregação. Entraram, saíram e voltaram. Quando chegaram no mosteiro, ansiosos, preocupados, porque não tiveram oportunidade de dissertar o que prepararam, aí foram a Agostinho e perguntaram, mestre, o senhor disse que nós iríamos pregar. Agostinho disse, vocês pregaram hoje. A melhor pregação que vocês podem pregar na vida. Mas como? Vocês viram como as pessoas olhavam para nós? Em outros pontos, a conduta e o comportamento. A melhor pregação não são com palavras. As melhores não são com palavras. Aí Jesus critica isso. Porque Israel estava um farrapo. Não havia santificação, não generalizo, mas no contexto dá para perceber. E Jesus vai criticando. Quando Jesus sai dali, aí vem o capítulo 24. E o capítulo 24 diz que quando Jesus sai dali com os seus discípulos, já não há com a multidão. Aí os discípulos caem um queixo.
perplexos, pasmos, por ver a estrutura do templo em Jerusalém que Herodes construiu. Aí eles dizem: mestre, olha que construção, mestre, que coisa, olha os edifícios de um templo, mestre. Aí Jesus diz: estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Capítulo 24. Versículo 1 e 2, Jesus disse isso. Aí agora você vai para o versículo 3, Mateus 24, 3. Aí começa aqui. O texto diz: e estando ele, Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Se você observar, difere do capítulo 23. Agora o discurso não era para a multidão. Agora Jesus vai falar para os chamados, para os seus obreiros, para os seus escolhidos. E Jesus vai dizendo a eles. Veja que quando Jesus disse que o templo ia ser derribado, e começa no capítulo 23 ou 20, falar sobre os acontecimentos, no início do capítulo 24, eles calam-se, mas quando Jesus senta no monte, eles vão quieto em particular, porque aquilo perturbava, e eles perguntam: quando acontecerá? Aí Jesus vai discorrer dos acontecimentos. Cuidado para que nenhum homem, ou em outras versões, eu estou na King James, salvo engano, King James, em outras versões diz para que ninguém, mas King James diz para nenhum homem vos engane. Aí Jesus começa a discorrer acerca dos acontecimentos, da vigilância, do cuidado. Veja que o capítulo 24 vai terminar com fidelidade. Se nós observarmos a partir do versículo 45, Mateus 24, 45, isso Jesus estava falando em particular, como uma reunião hoje de manhã. Ele não estava falando para a multidão. Ele estava falando para aqueles que seriam responsáveis por manter a igreja santa, a sua igreja. Veja que ele vai dizendo, a partir do versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor o fez governante sobre a sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação, para dar alimento na devida estação. Aí Jesus vai discorrer acerca da fidelidade. Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os beberrões,
virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. E cortar-lhe-á pelo meio, olha que boca quente, cortar-lhe-á pelo meio e destinará as suas partes com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que é muito sério isso. Não é só botar uma gravata e um terno. Não é só ostentar um cargo de maestrar. Não. Jesus estava dizendo, são vocês que vão ser exemplo para a minha igreja, que vão dar alimento a ela, que vão protegê-la, para que ninguém engane a ela. E no tempo certo vocês vão dar alimento. Porque se você se misturar achando, o mestre não vem, e começar a espancá-los, a bater neles, o dono virá na hora que vocês não esperam. E vai cortar vocês pelo meio. E vai jogar as vossas partes junto com os hipócritas e fariseus. Aí vem o capítulo 25. Veja que é na mesma reunião, é no contexto do discurso. Jesus agora vai com uma parábola. Parábola é um conjunto de elementos cotidianos, que se é usado para esclarecer uma verdade moral ou espiritual. Por exemplo, se eu for usar o meu sermão e for falar sobre cana-de-açúcar para esclarecer, eu vou ter dificuldade, porque muitos aqui não conhecem cana-de-açúcar. Mas na minha cultura é praxe. Eu conheço desde a plantação até a colheita, porque vivi 40 anos na agronomia. O cotidiano do sul, por exemplo, eu achei interessante quando a gente vinha ontem, o pastor Reginaldo disse, o senhor quer parar na Esquimó? E eu digo, mas o que é? É o gelo? É frio? Não, é uma sorveteria. E veja, eu costumo, quando eu vi aquelas paletas mexicanas, fiquei emocionado, porque eu amo. E lá a gente paga R$14, quando eu cheguei aqui 7, dá vontade de botar no bolso e levar para casa, não dá? Ia dizer, se ele quiser falar de sorvete, aqui ele tem mais probabilidade do que eu, porque eu não conheço fábrica em cima. Então Jesus vai usar no capítulo 25, uma parábola baseada num cotidiano que os discípulos sabiam a respeito da advertência e da vigilância. Veja que, salvo engano, é a primeira vez no seu sermão, nos seus sermões, no seu ministério, que ele usa o reino do céu. Ele compara o reino dos céus com uma mulher. Salvo engano, me ajuda os estudiosos, é a primeira vez que o reino é comparado com uma mulher. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 5 delas eram prudentes, 5 insensatas. E ele vai discorrer acerca do matrimônio e do contexto que eles conheciam. Eu tenho amigos em Londres, na África, Portugal, que vivem esta cultura de origem. Eu tenho amigos que só conheceram uma esposa no dia do matrimônio. Aí quando você vê esta parábola para o viés ministerial, veja que são 10, mas o foco são 5. E quando você vai para a carta de Paulo aos Efésios, por favor,
Quem lê para mim, que é muito interessante. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Olha como as coisas se encaixam. São 10, mas só 5. 10 está no enredo, mas o foco são 5. O foco é 5, melhor dizendo. Olha o que Paulo diz. E ele deu uns como apóstolos. Apóstolos, 1. E outros como profetas, 2. E outros como evangelistas, 3. E outros como pastores, 4. E mestre, 5. 5 virgens, 5 ministérios. Para quê? Qual é o objetivo desse ministério? Versículo seguinte. Tendo em vista todos esses 5 ministérios, qual é o propósito? O aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, gente, eu não fui chamado simplesmente para pregar. Você não foi chamado simplesmente para tirar oferta. Você não foi chamado simplesmente para manter a mão e reger um conjunto. Não. Dentro do que Deus te chamou, que Jesus te chamou, a responsabilidade é o aperfeiçoamento, a edificação do corpo, a igreja. Então, quando nós olhamos isto para a prudência que Jesus usa no capítulo 25, é muito sério. Vamos lá. Quando Jesus usa o termo virgens e compara, ele não está falando simplesmente, ele está falando numa cultura que os discípulos sabiam a seriedade. Porque o matrimônio nesta cultura não é como o nosso. Só para você ter uma pálida ideia. Há 10 anos atrás, o sonho de um deles, de jovens, que vive essa cultura, é angolano, era que eu participasse do noivado dele. E ia ser em Londres, porque na cultura, o tio mais velho é quem aconselha para o casamento. E eu digo porque eu lido com eles, falo e ouço, vivo. E o pastor Kim, que é um pastor de um amigo meu, de uma igreja em Londres, angolana, Ministério Maculoso, de Angola. O sobrinho dele veio. E ele queria que eu participasse, mas a agenda não encaixou. Eles fazem o seguinte, ele pega o noivo e a noiva diante do tio. Isso é muito sério. E ele vai expor os defeitos da moça para o rapaz. Você quer casar com ela? Quer. Ela acorda tarde. Você é limpa ou você é suja? Ela tem que dizer a verdade. Por exemplo, sou suja. Não gosto muito de limpeza, não. Certo. Ela tem que ser sincera. Você é gastadora econômica. Eu não posso ver um cartão de crédito. Então ela tem que expor tudo de ruim que ela tem. Ele olha para ele e diz, você quer casar com ela? Quero. Porque ele não vai ter desculpas para separar depois. E o homem do mesmo jeito. Então, aonde está o que Jesus queria mostrar? O cuidado da noiva. Porque na cultura é mais sério do que o que a gente pensa. No encontro da noiva, na núpcia, ali o noivo vai encontrar. E eles sabiam disso, que eles viviam isso. O investimento é muito alto. Então a função do pai, da noiva, da mãe, dos irmãos, é entregar a noiva pura
para o noivo. Porque o pai do noivo investe muito. Por exemplo, o noivo não precisa provar a virgindade, a pureza, mas a noiva tem que passar pela perícia. Então, só para os irmãos terem uma ideia, o acordo é acertado entre famílias, entre a família do noivo e da noiva, não é entre o casal, como no contexto ocidental. Então, o enlace é familiar. Amigos meus, diz Bento, se para casar o investimento é alto, para separar é maior ainda. É difícil a gente se separar, Bento. Porque se a gente rala para pagar o dote, a gente vai pagar muito mais com a separação. Mas a noiva, quando vai ser entregue ao noivo, ela passa pela perícia. A testemunha do noivo não precisa provar a virgindade dele, mas a da noiva sim, por isso que não pode ser qualquer testemunha. A testemunha da noiva é composta de virgens, de mulheres vividas, experientes também. Então, quando a noiva vai para a primeira noite de lua de mel, no nosso contexto, como exemplo, no nosso contexto, nós somos convidados para a testemunha de um casamento. Você tem o seu lugar diferenciado? Me permita, os advogados, eu sou leigo, mas ser testemunha, você vai dar a veracidade de um fato, de algo verídico. No nosso contexto, a gente é difícil alguém pobre ser convidado para ser testemunha de um casamento, porque as testemunhas é para dar o melhor presente. Mas veja que o princípio continua. É obrigação do oficializante perguntar: tem alguém aqui alguma coisa contra esta união? Dificilmente a gente ou alguém se manifesta. Mas aqui não. As testemunhas da noiva, elas são separadas para dar testamento da veracidade, da santidade, da pureza da noiva. Então, quando marca o casamento, o encontro, a núpcia, veja que Jesus está mostrando aos discípulos a núpcia, algo que eles viviam, para falar de prudência, de cuidado, vigilância e responsabilidade ministerial. Quando a noiva vai ser entregue o noivo, a nossa lua de mel ocidental é para prazer. Não é verdade, pastor? Eu estou falando para gente adulta, é para ui, é o esperado. Aqui não. Aqui o primeiro relacionamento era para a perícia. Então, antes da noiva adentrar na sala, na tenda, no recinto do casamento, para a primeira noite, a lua de mel, as testemunhas entram primeiro. Faz toda a perícia no ambiente. A noiva não pode entrar com um alfinete no cabelo. Ela tem que entrar pura, para não alterar as provas. Lençol, cortina, tudo periciado. Então, quando as testemunhas saem, o banquete já começou. Só que a bandeira fica meio mastro, por 3 dias. Porque geralmente o banquete são 7 dias. Mas até o 3º dia, a bandeira está no meio.
Porque ainda vai vir a perícia, se ela é santa, se ela é pura ou se não. Então, quando as testemunhas saem, o casal entra. E as testemunhas no lado de fora. Quando eles terminam o ato, e eu estou falando para a maioria de adultos, e quem não é adulto hoje tem todos os acessos, a pureza virginal de uma moça, ela é rompida e um líquido sanguíneo sai. É o comum. Então o lençol pega aquele líquido. Então quando eles terminam, eles saem e as testemunhas entram e recolhem o lençol. E com aquele lençol vão para uma sala já específica, 3 dias, sem poder sair. Só para periciar a pureza da noiva. Eu digo isso porque eu aprendi com uma judia que vive lá, mestre, teológica, doutora. Ela disse: olha, Bento, é muito sério, o banquete está rolando, a bandeira meio mastro, todos esperando a perícia. Primeiro dia, o lençol, o líquido, está do jeito que saiu. Se a moça for virgem, pura, santa, no segundo dia, aquele líquido vai escurecendo, a ficar bem escuro. No último dia, se ela for pura, aquele líquido volta à cor inicial. Aí as testemunhas manda dizer o pai do noivo: pode continuar o banquete, que há pureza. Aí a bandeira sobe e o banquete rola por 7 dias. Só para você ter uma pálida ideia, o investimento é muito alto. O pai do noivo paga o dote e o noivo ao pai da moça. O dote alto, muito em valor. Porque o reconhecimento do que o pai lutou para manter a filha, a noiva pura para o seu filho. A mãe ganhou o dote, porque também ajudou a criação e a pureza da noiva. O tio, o irmão, vai ganhando, porque todos estão envolvidos no cuidado da pureza da moça. Só para uma ideia, o banquete gira em torno de R$200 mil. Veja que o investimento é muito alto. Tudo baseado na pureza da noiva. Aí eu pergunto. Quando eu estudei, eu perguntei: ô doutora, e se ela não for pura? Aí ele disse: olha, Bento, aí vai dar morte. Você já percebeu que todas as vezes que Jesus falava da festa nupcial dos convidados, quando não havia pureza, a boca esquenta? Quem é impuro vai ser amarrado pelos pés, pelas mãos, jogado nas trevas, à morte? Então isso era um contexto cultural. Olha, Bento, se ela puder fugir com a família para as montanhas ou para longe, não vai morrer. Mas se ficar, vai dar problema, porque o investimento do pai do noivo foi muito alto. E ele não vai aguentar ser enganado. Aí ela disse: Bento, tem muitas mulheres, moças, a coisa é tão séria, gente, que uma virgem não anda só. Uma virgem só sai de casa acompanhada por 2 pessoas. Porque os pais não deixam. Para mantê-la pura até o dia do casamento. Para ninguém ter conversa. Ela disse: mas tem alguns, Bento. Tem algumas que não esperam o tempo. E é enganada. Veja que o texto diz: para que ninguém vos engane. Para que nenhum homem engane vocês. Tem algumas moças que não esperam o tempo, Bento.
e perde a virgindade, perde a pureza. E aí elas vão para o pai e diz: pai, eu não esperei o meu tempo, eu fiz loucura. Aí o pai começa a gritar, trancado no quarto. O pai se esbofeteia, esmurra a parede. O pai bate na moça. Mas a notícia não pode vazar. Porque se a notícia vazar, toda a família está desacreditada. Porque quem ouvir vai dizer, se eles não tiveram capacidade de manter uma pura, como vai manter as outras filhas, 3 ou 4? Então muitos pais, doloridos, chorando, arrebentados, a notícia oculta, eles começam a dizer na cidade ou no povoado: eu vou me mudar para outro país ou para outro estado, para preparar os proventos do casamento futuro da minha filha. Ou seja, eu vou juntar dinheiro. Mas na verdade não é. Então eles pegam a filha, a família e partem para um país distante ou para outro estado distante. E chega lá, procura médicos. E o médico escolhido vai fazer uma perícia, vê que ela não é virgem, mas dá um laudo de virgem. O fio de ouro conhecido. Então, depois de alguns anos, ele volta com a moça, com o laudo de onde eles estavam, medicinal, que ela é virgem. Só que aquela moça volta como virgem, anda como virgem, fala como virgem, é acompanhada como virgem. Mas na prova do lençol, é isso que está acontecendo em muitos lugares, em nosso meio. Eu estou falando ministerial aqui. Muitas vezes a gente não aguenta o aperto. A gente não aguenta esperar o tempo. Eu já estou com 3 anos de porta e parece que ninguém me vê. Estamos vivendo uma onda em que muitos já não querem mais ser submissos ao pastor, porque acham que está sendo esquecido. Eu estou aqui hoje, honrado por vocês. Mas tudo que vocês pensaram da igreja, eu já fiz. Criança, fui responsável. Mulheres, fui dirigente de círculo de oração. Fui superintendente de escola, fui lavador de banheiro. Isso voluntário. Trabalhando. E nas minhas folgas, às vezes largava nem para casa, ia do emprego, ia direto lavar banheiro da igreja. E muitas vezes o dirigente chegava, ainda reclamava de mim. Eu vivi um período tão difícil, dirigindo uma das maiores congregações, ou a maior da minha cidade. E veio uma crise trabalhando numa empresa, aqui eu trabalhei toda a minha vida, 40 anos. Comendo nas melhores churrascarias, amicíssimo dos patrões. E um dia eu sentado numa escrivania, no birô, que a gente chama assim, o Espírito Santo disse: vai começar para o que eu te chamei. Eu disse: agora é que vai ser bom. Só que veio a enfermidade dos meus joelhos. E eu fui afastado para o INSS. Os privilégios foram embora. Eu tinha um Gol novo, seminovo, pagando mensalidade, não conseguia pagar, o banco tomou. As irmãs da minha igreja
Chorava quando ouvia eu descer do alternativo do ônibus para vir para a igreja. O lugarzinho na garagem da igreja vazio, porque o meu carro, o banco tomou. Amigos diziam: Geno, o que é que está acontecendo? Do jeito que vai, tu vai perder até a mulher. O meu pastor me chamou e disse: o que é que está acontecendo? Eu digo: está tudo bem, pastor. Ele disse: Deus, não dá não, porque eu estou querendo te ajudar e Deus não deixa. Chegava em casa, muitas vezes a mulher dizia: não tem nada para comer. Ia para o mercado, para o supermercado Hiper, que é um dos mercados que era muito famoso. Passava o cartão, enchia o carro, 2 carros. Quando passava o cartão, foi aprovado no almoço. A senha está errada, moça. Deixa eu... Mas não passava, a mulher começava a chorar. E eu voltava para casa os gritos. Mas não podia pegar laudo. Eu poderia mudar, eu poderia sair, eu poderia ir para outro ministério, eu poderia para a proposta que alguém queria me dar dinheiro. Mas era laudo. É por isso que muitos hoje saem, pega diploma, volta como pastor, abre ministério, está arrebentando, mas é laudo. Olha o que Paulo diz em Atos, ou melhor, 2 Coríntios. Olha o que Paulo pede a Corinto, capítulo 11, versículo 1 e 2. Dá para entender o contexto. Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Paulo estava dizendo: como eu queria que vocês me suportassem, mesmo quando eu ajo como louco. Sim, suportai-me ainda. Versículo seguinte: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Paulo estava dizendo: às vezes eu sou louco, eu faço coisa de loucura, só com o objetivo para apresentar vocês a Ele puro, virgem. É mais sério do que o que a gente imagina, gente. Cuidado para ninguém enganar vocês. Porque aquele dia só vai entrar para a núpcia. Você já pensou a noiva entrar e você não estiver lá? Paulo disse: me ajuda, Senhor, para ensinando não ser reprovado. O investimento foi muito alto. Diga para esse irmão, para esse obreiro, para essa irmã que está do seu lado, diga: o pai do noivo investiu muito. Cinco são prudentes. Todas tinham a mesma coisa, eram virgens. Todas dormiram. É por isso, gente, que quanto mais você buscar, é melhor. Quando Jesus me chamou, eu era analfabeto.
Mas quando Jesus abriu a porta, eu aproveitei e digo, vou me preparar. Porque não só é a unção, não só é a graça, o conhecimento também tem que estar junto. Aí eu metia a cara a estudar. Hoje eu sou graduado em bacharel de teologia pela USP, pela UFRJ do Rio de Janeiro, está lá o meu registro. Trabalhava o dia todo, de noite nem para casa ia para a faculdade. No sábado ia para a faculdade, já saía da faculdade direto para a igreja. Para que ninguém me engane. Porque conhecimento não se compra. Então preparem-se, porque um dia vai ser cobrado de nós a pureza da noiva. Qualquer um pode ser apedrejado e reclamar, pode receber tomate podre, ovo podre na cara e mandar de volta. A gente não. Por isso que Paulo era preso, por isso que Paulo era surrado, com o objetivo de, naquele dia, apresentar a noiva. Pura e santa. Ao noivo. Porque vamos ser cobrados por essa responsabilidade. Por isso que os discípulos entenderam e ralavam, deram a própria vida em nome da igreja. Aí vem o noivo. E como eu vou apresentar a noiva? O laudo pode valer até a porta. O laudo, você fala línguas estranhas, você roda num pé só, você profetiza, mas nem todos que diz Senhor, Senhor. O laudo não vai te dar direito. A santidade é quem vai fazer a diferença. Amigo, como é que você chegou aqui? Sem vestes nupciais. Emudeceu. Servos, agarre-o, amarre as mãos e os pés e o jogue nas trevas. Porque o investimento foi muito alto. O investimento custou o preço de sangue. O investimento que o pai do noivo fez é acreditando na pureza da noiva e nos escolheu para isso. Fazermos a nossa parte com diligência, com prudência, cuidado para que ninguém engane vocês, para nenhum homem enganar vocês. Muitos ouviram o meu nome, mas não acreditem. Vigiem, porque a hora vai chegar. E naquele dia eu quero estar lá com você. Não somos perfeitos, mas ajudando um ao outro a gente chega lá. Eu sei que não é fácil. Eu, quando me converti, comecei com 1 ano e meio a tomar conta de jovens. E os irmãos sabem que a cultura no Nordeste era muito dura.
A gente não podia olhar para uma bola, não podia para uma bola de gude, não podia ver uma televisão. Ainda hoje, quando eu vejo uma bola, eu quero correr. Mesmo já sendo aberto, em muitos lugares. Até hoje, a minha casa tem um muro alto. Eu tenho um cachorro, capa preta, pastor alemão. Mas se eu estou em casa e não estou com a calça comprida, estou com um short mais longo, só com o portão fechado, o muro, se eu for abrir a porta da frente, a minha mulher já grita: e vai sair de bermuda para fora, é? Eu acho que se eu errar, não precisa nem o pastor me disciplinar, ela mesmo racha lá dentro. Porque ela diz: você é meu exemplo. Você é meu pastor. E veja que Paulo usa esse matrimônio, onde ele fala, salvo engano, Efésios capítulo 5, aos maridos, para cuidar da esposa como Cristo, pela noiva, pela essa santidade e por esta pureza. Então, independente do ministério, independente da função que você tem na igreja, faça com diligência. Nunca aponte os defeitos da igreja. Nunca brigue com a igreja, nunca bata na igreja. Porque nós fomos chamados, não foi para isso, foi para mantê-la pura. É muito sério. Santidade e pureza. Diga para quem está ao seu lado, motive ele, diga: o laudo só vale até a porta. Para entrar só a pureza, filho. Só o lençol. E eu creio que nós vamos estar lá. Vamos receber a recompensa. Olha aqui, é diferente, gente. Para nós que fomos chamados para este ministério, independente da função, vamos ser recompensados por este cuidado com a noiva. Então é por isso que ninguém pode nos enganar. Paulo disse: se foram chamados para ensinar, haja dedicação. Eu já digo, se fores ensinar, chamados para maestrar, haja dedicação. Se foi chamado para pastorear, haja dedicação. Porque o fim é o aperfeiçoamento do corpo. Eu não fui chamado para ser famoso. Eu não fui chamado para ser aplaudido. Você também não foi. Eu fui chamado porque Ele viu em mim e acreditou. Para me tornar esterco do mundo. Para o mundo não me dar valor mais. Para ser considerado como esterco. Paulo disse: parece que Deus nos colocou por últimos, como condenados à morte. O que ele estava dizendo eram os rupuretes. Rupuretes e leturgos. Os leiturgos tinham direitos, mas os rupuretes eram homens condenados pela sociedade. Eles não tinham mais valor nenhum, civil e juridicamente. E eram condenados, e muitos deles iam tirar o resto da vida
nos porões dos navios, remando, mãos acorrentadas nos remos, pés acorrentados nos barcos, sem valor para a sociedade, esquecidos, condenados à morte. Veja o que Paulo compara na carta aos Coríntios, capítulo 4. E o pior é que a pancada batia lá de cima do capitão. E eles não podiam. A tempestade, quando vinha, o capitão batia o remo. Pá! A pancada. E o adjunto gritava: este é a borda direita. Eles não questionavam. Só se viu o barulho das correntes. E os remos, no último estágio, já na água. Eles estavam por baixo. Este é a borda direita, à esquerda. Eles não tinham direito de questionar. A história diz que muitos morriam agarrados no remo, porque eles remavam com tanta força, já condenados, que a pele grudava no remo. E eles morriam agarrados, eram jogados nas águas, as correntes eram quebradas, mas eles não paravam de remar. O noivo vem. Mas ele está tardando. Eu vou fazer de qualquer jeito, vou espancar, vou cair na farra. De repente ele vem. Veja que aquelas 5 insensatas não foi por falta de azeite. E elas foram e compraram. Mas foi por loucura, por insensatez. Então fique de pé. Se você puder, estiver próximo de uma pessoa íntima, do mesmo sexo, vira para ela. Me ajuda aqui, por favor, um de vocês. Põe a máscara, por favor, para fazer jus. Diga para ele: o noivo vem. Aí vem o noivo. Diga para ele: não estou nem aí. Como você chegou esta manhã. Quero saber como você vai sair. Diga para ele assim: Pastor Hebron. Fala mais forte. Pastor Hebron. Pastor Hebron. Pode bater. Pode bater. Pode dar o grito de cima. Pode dar o grito de cima. Que nós. Ó, faz assim para ele. Deixa eu ouvir o barulho das correntes. Mesmo acorrentado, mesmo condenado, tudo pela santidade e a pureza da noiva. Ele nos colocou como histérico. Peraí, Senhor, renova o nosso ministério esta manhã. Renove a nossa chamada esta manhã, Senhor. Que nenhum homem engane a gente, Senhor. Mas que na prova do lençol haja pureza. Que a bandeira suba. Então diga comigo: Senhor, Senhor,
Se depender de mim, pode continuar o banquete. Soberano Deus, renova ministério. Esta manhã eu falo como profeta. O Senhor está renovando o ministério. O Senhor está levantando o ministério esquecidos. Recebe força para continuar. Eu sei que não é fácil, mas você foi chamado para isso. Muitos antes de nós deram a própria vida por esse objetivo. Muitos foram tidos por loucos, condenados. Muitos perderam a própria vida. Então suporta. Você não pode parar, você não pode desistir. O investimento foi muito alto. Eu tenho certeza que você não vai ser jogado junto com os hipócritas, porque você é especial para Ele. Deus não desiste do seu ministério. Deus não desiste de você. Receba renovo nesta manhã. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba força para continuar. Você disse que ia entregar. Você falou e eu ouvi que não suporta mais. Você já contou os dias para desistir? Porque não está suportando o descaso, as calúnias. Nesta manhã eu te digo que não é hora de parar. Eu não te chamei para desistir. Eu te chamei para continuar. Não dá mais para desistir. Não dá mais para desistir. Quantas vezes é normal a gente dizer: eu vou chutar o pau da barraca, vou desistir. Quem de nós, por mais crente que seja, não já pensou em desistir? Mas olha para quem está ao teu lado e diga: dá para desistir mais não, filho. O lençol da vida. Renova ministério, renova a chamada nesta manhã, Senhor, a começar por mim. Eu sei o que eu vou pedir é um pouco antiético, mas se tem algum obreiro, algum casal, alguma família, alguém íntimo, abraça ele aí. Abraça ela, mas abraça mesmo, profetiza para ela, estimula para ele e diga: estou no mesmo barco, estamos juntos. Chora com ele, chora com ele, chora com ela. Talvez ele está querendo um ombro para desabafar. Deixa ele chorar, diga para ela, diga para ela. Chora, desabafa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada.
Aleluia. A qualquer momento nós vamos ouvir: eis o noivo sair-lhe ao encontro. Aleluia. O céu se abrirá, o Senhor Jesus virá. E aí o laudo não adianta, tem que ser pureza, tem que ser santidade. Esteja sentado, aleluia. Deus quer ver eu e você naquele dia, tal como somos. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Sou grato a Deus pela sua vida. Ame, se entregue, se doe, porque virá a recompensa da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor Genival. Deus abençoe os nossos obreiros, todos, dirigentes de congregação, líderes de setores, líderes de departamentos que estão aqui. Que Deus te abençoe. Já vamos encerrar. Tem um comunicado aqui. Os dirigentes de congregação, ali na mesa de apoio, o presbítero irmão Sebastião está ali com os cartazes do nosso congresso geral do Círculo de Oração Masculino. Dia 22 é geral no campo, dia 23 é aqui é só da sede. E nós queremos contar com a presença de todos. Dia 22 será uma bênção de Deus. Pastor Kennedy Nunes estará ministrando, louvando, adorando a Deus conosco, sábado e domingo. Aleluia. Está feliz com Jesus? Que palavra. Que os homens não vos enganem. Aleluia. Que nós não venhamos usar subterfúgio e nenhum laudo para provar que nós estamos no caminho. Fica de pé na presença de Deus. Queria que você marcasse aquele horário ali, ó. 11:55. Todas as vezes que nós tivermos qualquer evento de manhã, termina nesse horário. Então, se não se preocupa, venha, porque se você for para casa agora, dá para botar o carvão, botar a carne, 12:15 está pronto. Ah, mas é domingo de manhã, não passa das 11. Entendeu? Nunca. É só se nós tivermos almoço para vender aqui do lado, aí talvez a gente vai até perto do meio-dia. E eu quero fazer mais essas manhãs com os nossos obreiros, com a igreja do Senhor de Sara. Essa manhã de consagração de domingo, bimestral ou trimestral, nós vamos estar aqui adorando ao Senhor Jesus. Então você já vai dizendo, pode ir tranquilo, porque 11 horas termina. Tenho certeza que se for agora lá, tiver comprado a carne já, só chegar em casa e fazer a carne. Tem máscara da Dei Sara, se você desejar adquirir ali, R$5. Aleluia, na mesa de apoio lá tem para você levar e vir ao culto com a máscara, né, da Dei Sara. Tem tanta máscara bonita aí, mas a mais bonita que foi lançada nessa epidemia foi a Dei Sara. Tem a redondinha, tem tudo aí, é uma bênção de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. O presbítero irmão Fabrício vai chegar aqui e fazer essa oração. Dá o microfone para ele aí. Aleluia. Sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Guarde, aleluia, faça, aleluia, guarde no coração, leve para casa, fique mastigando essa palavra e Deus vai te usar de maneira especial. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Deus Pai Celestial. Pai, em nome mais uma vez diante da Tua presença e graça, queremos Te louvar, Te agradecer pelo pão do céu que o Senhor trouxe nesta manhã para nós. Continua sustentando a Tua igreja, continua providenciando, Senhor, e estaremos, Jesus Cristo, prontos para continuar com Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos, abençoa o Teu povo, despede na paz e na comunhão do Teu Espírito Santo. Amém. abra sua mão assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do querido Espírito Santo repouse sobre a tua vida desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Todos por um pleno avivamento.
Deus abençoe, vai em paz. Não esqueça os dirigentes de pegar o cartaz ali. Aleluia.